Bem-vindos ao canal Verdades Ocultas da Bíblia. Torne-se membro do canal. Planos a partir de R$ 4,99. Tornando-se membro do canal, você ganha acesso exclusivo à biblioteca e ao grupo de membros. Os links do canal e do grupo no Telegram estão na descrição do vídeo. Ative o sino das notificações. Olá, meus amigos, bem-vindos ao canal Verdades Ocultas da Bíblia. E vamos fazer uma série de vídeos falando acerca da divindade de Jesus a partir da perspectiva do livro de 1 Enoque. Atestadamente, o livro de 1 Enoque, ele tem a sua datação de cerca do século II antes da Era Comum, século II antes de Cristo. Há porções de 1 Enoque que foram encontradas na versão aramaica nas cavernas de Qumran, especificamente os pergaminhos 4Q201, 4Q204, 4Q206 e o pergaminho 4Q209. O acadêmico que reconstruiu o texto de 1 Enoque a partir dos fragmentos de Qumran foi T.J. Malik. Então vamos ao primeiro texto de uma série de textos que eu irei fazer aqui comparação só de 1 Enoque. Poderemos pegar textos dos essênios propriamente ditos, também de Qumran, e também textos dos estoicos e tantos outros que sim serviram de base para a construção do Novo Testamento. Eu falei na última live que eu fiz para os essênios, eu disse para vocês, o Novo Testamento é uma concha de retalhos. O Novo Testamento tem diversas tradições religiosas dentro dele. Os escribas que se prestaram a escrever os textos do Novo Testamento tinham um vasto conhecimento literário do Oriente Antigo, mas um vasto conhecimento literário. Nós estamos apenas em um universo, que é o universo de 1 Enoque. Mas você pode fazer comparações com os textos de Qumran, com a filosofia estoica e tantas outras tradições. Eu já mostrei aqui até anteriormente, mas vamos à leitura. 1 Enoque, capítulo 48, versos 3 a 5, diz assim: Naquela hora o Filho do Homem foi invocado diante do Senhor Deus e seu nome na presença do Ancião de Dias. Antes que o sol e os sinais fossem criados, antes que as estrelas do céu tivessem sido formadas, seu nome era invocado na presença do Senhor dos Espíritos. E ele será um apoio para os justos e santos se encostarem, sem falhar, e ele será a luz das nações. 1 Enoque 48, versos 3 a 5. Essa construção da figura do ancião de dias, ela é uma atribuição a El, nos textos ugaríticos. El é o ancião. Isso aparece no livro de Daniel, mas os textos ugaríticos são anteriores ao livro de Daniel. A datação dos textos ugaríticos são de aproximadamente 1350 a 1550 antes da Era Comum. Fato passivo, achado arqueológico, não é discutível isso. Então essa atribuição ancião de dias temos em Daniel, temos em 1 Enoque, é um título de El nos textos ugaríticos, o ancião de dias. Nós vemos também claramente o paralelo textual com Colossenses. No versículo 4 de 1 Enoque 48, temos identicamente a figura em Colossenses 1, 15 a 17. O qual é a imagem do Filho do Deus invisível, primogênito de toda a criação,
porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem por ele. Esse pensamento está totalmente construído em cima da imagem messiânica de 1 Enoque, do qual estou somente citando o capítulo 48, não estou pegando o capítulo 46 e outros capítulos. Antes que o sol e os sinais fossem criados, antes que as estrelas do céu tivessem sido formadas, seu nome era invocado na presença do Senhor dos Espíritos. Inclusive, 1 Enoque fala, eu vou trabalhar isso em outro texto também de 1 Enoque, que fala claramente que ele, que fez todas as coisas, para o Messias foram criadas todas as coisas. Claro que o 1 Enoque não tem o nome Jesus, não faz essa alusão, mas apenas ao Messias. Os escritores do Novo Testamento fazem essa apropriação da divinização da figura messiânica de Enoque totalmente no Novo Testamento. Também vemos um outro paralelo claro no Evangelho de João, que também toma por empréstimo essa questão. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina todo o homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu, ou seja, e o mundo foi feito por ele. Eu farei um vídeo mostrando que o Messias de 1 Enoque, ele também é criador, ou ele estava na criação, e assim também para ele foi criado todas as coisas. Mas para adiantar para você, se você tem o livro de 1 Enoque, se você ler o mesmo capítulo 48, nos versículos 8 e 9, você lerá o seguinte: para esse propósito, o Messias foi escolhido e mantido em oculto junto dele. Dele quem? Deus, o ancião de dias. Antes que o mundo fosse criado, e ele será para todo o sempre. Então o Messias, ele é antes da criação do mundo, ele é antes da formação do mundo. Então só para você ter essa ideia já de que sim, 1 Enoque trabalha essa questão, e eu vou trazer em um segundo vídeo de falar do Messias Criador, essa questão do Logos, né? Essa ideia do Logos tomado por empréstimo de Heráclito, tomando a palavra Logos, mas na verdade 1 Enoque já trabalha essa ideia também de que o Messias é um Criador. Se nós lermos também Lucas, capítulo 2, versículo 32, quando Simeão está ali olhando o bebê, o menino Jesus, de acordo com a narrativa deste evangelho, ele irá dizer que ele é luz para iluminar as nações e para a glória de teu povo Israel. Então, a mesma concepção de 1 Enoque, versículo 5, a parte B, e ele será a luz das nações. Então, muito da figura messiânica de Jesus que nós temos no Novo Testamento é tomado também de empréstimo de 1 Enoque. 1 Enoque, essa concepção messiânica, ela vem muito de 1 Enoque, principalmente do livro do Apocalipse. Eu já fiz muitos conteúdos lá atrás, no início do canal, mostrando paralelos entre 1 Enoque e o livro do Apocalipse. Está na playlist Novo Testamento. Então, vai ser uma série de vídeos. Espero que vocês gostem. Serão vários paralelos que eu irei mostrar. Estamos apenas começando. Ou seja, coloca logo na sua cabeça. O Novo Testamento também é uma concha de retalho. Uma colcha de retalhos. Tá? Então, a teoria flaviana, as écoglas, os essênios, a filosofia estoica, os textos budistas, tudo isso, sim,
Tudo isso e muito mais que você verá comigo aqui no canal Verdades Ocultas da Bíblia. Que o verdadeiro Deus abençoe a todos. Se você não crê em um Deus, que a sorte e a fortuna lhe acompanhem.